Esqueci. Mais um ponto. Ó, pessoal, essa aula aqui eu programei para a gente começar hoje e terminar semana que vem, tá? Mas talvez a gente termine hoje porque essa aula é bem curta e algumas coisas a gente já tinha visto nas aulas presenciais, tá? Mas bom, se a gente terminar hoje, aí eu deixo semana que vem, eu faço uma aula para discutir a lista 2 com vocês, que aí é bom que vocês conseguem terminar de fazer ela para a prova, né? Para a atividade dia 22. Bom, vamos lá. Ó, essa aulinha aqui, gente, é sobre subestações, tá? Bom, para relembrar aí a visão geral do sistema elétrico de potência, que a gente viu nas duas aulas anteriores, né? Bom, que o sistema elétrico são todos os equipamentos que a gente utiliza para levar a energia da usina até o consumidor, que são as cargas, tá? Bom, nesse caminho a gente pode subdividir aqui o nosso CEP em partes, tá? Começando pela geração, onde geralmente isso é feito em média tensão. Bom, a gente vai elevar a tensão para os níveis mais altos do sistema, que são os níveis de transmissão. Aqui está um exemplo de 230 kV. E a gente vai transmitir essa energia da usina até um centro consumidor. Mas a gente não entrega ela ainda para o consumidor. Para ramificar mais um pouco o sistema, a gente tem a subtransmissão, onde a gente abaixa para níveis mais baixos de transmissão, mas é alta tensão ainda, tá? 138 e 69 kV normalmente na subtransmissão. Bom, e a subtransmissão geralmente ela entrega a energia para as subestações que a gente tem nas cidades, ou então diretamente para uma indústria também tem essa possibilidade. Bom, e na subestação de distribuição, igual está aqui, a gente vai reduzir os níveis de tensão para a distribuição primária, para a gente poder distribuir essa energia dentro de uma cidade, por exemplo. Bom, e tem a última etapa, que são os transformadores dos postes, que não estão representados aqui, mas a gente tem aqui a distribuição, que é a última parte da alta tensão. Então, vocês estão vendo aqui que o sistema a gente divide aqui as áreas dele de acordo com o nível de tensão, tá? E, bom, aqui está a definição do sistema de potência, que é o que eu falei, né? O conjunto de todas as instalações e equipamentos destinados à geração de energia, transmissão e distribuição até os consumidores. Bom, e aqui eu vou definir então o que é uma subestação elétrica, tá? Que a gente pode chamar, pode abreviar aí pela sigla SE, subestação elétrica. Bom, é uma instalação, vou ser redundante aqui, mas ela compreende todas as instalações elétricas, equipamentos e as edificações que são destinadas a, a possibilitar a transformação da energia elétrica e a proteção e medição também dos níveis de tensão e corrente que passam por essa subestação, tá? E bom, na maioria das subestações a gente tem um transformador que a gente quer alterar o nível de tensão. Raras são as subestações onde a gente só tem uma ramificação que acontece no mesmo nível de tensão. Mas bom, no geral a gente tem um transformador, que nessa da foto aqui a gente tem dois, a gente tem esse aqui e tem um que está escondidinho lá atrás, ó. Tem dois transformadores de potência aqui. Bom, então, gente, tudo que está dentro de uma subestação, todos os equipamentos, eles estão ali para possibilitar a operação correta e segura do transformador de potência, tá? Que o objetivo é a gente alterar os níveis de tensão. Se pudesse usar só o transformador, seria maravilhoso, seria muito mais barato. Mas a gente tem que ter uma gama de equipamentos aí em torno do transformador para proteção, para medição, monitoramento e, e também para manobras, dependendo da subestação. Bom, então a gente pode classificar as subestações de diversas maneiras, tá? Uma das formas de classificar é quanto à função dessa subestação no sistema elétrico ao qual ela está conectada, tá? Bom, a primeira delas e a mais comum é a subestação de transformação, que é a que eu acabei de falar aí.
é que altera os níveis de tensão, ou seja, a gente tem que ter um transformador de potência nessa subestação. Bom, não vou ficar me alongando muito na subestação de transformação, não, que eu acho que eu estou martelando muito nela aí, desde as outras aulas. Bom, a gente tem subestação de regulação, tá? Essas subestações, elas podem ter um transformador de potência, tá? Para alterar o nível de tensão e ter a função adicional de regulação, ou ela pode ser destinada só para regulação. Mas o mais comum é ter um transformador de potência e ter a regulação também. Mas, bom, o que seria essa regulação de tensão? A tensão, os valores que a gente dá de tensão são valores nominais, tá? Por exemplo, a gente falar que a distribuição é em 13,8 kV. É um valor nominal. Isso não quer dizer que se eu chegar em qualquer ponto da minha linha de distribuição, eu vou ter esse valor de 13,8 kV, tá? Em alguns pontos mais perto da subestação vai ter uma tensão mais alta e quanto mais distante eu vou chegando da subestação, mais próximo das cargas, mais essa tensão vai caindo. Por quê? Porque eu tenho queda de tensão nos condutores da minha linha de distribuição, ou isso também serve para o sistema de transmissão, tá? Mas porque está passando corrente no condutor e ele tem uma resistência, eu tenho uma queda de tensão, certo? Por causa da lei de Ohm lá, que vocês aprenderam em circuitos. Então, se eu vou tendo queda de tensão nesses condutores, a tensão vai caindo. E normalmente, lá na subestação, a tensão ela é maior do que 3,8, por exemplo. Está lá no alimentador que está saindo da subestação. Ela vai ser maior. E seria interessante eu atender todos os consumidores com a tensão nominal, por mais que eu tenha essa queda ao longo da linha. E para isso a gente usa a regulação de tensão, tá? Numa linha de transmissão, acontece essa queda também. Se eu tiver é, uma carga que está muito longe da geração ou das gerações e estiver chegando uma tensão muito abaixo da nominal, eu tenho que elevar um pouco essa tensão. E essas subestações vão fazer esse serviço usando o que a gente chama de autotransformador. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas quando a gente falar de equipamentos de subestação, pessoal, eu vou falar de um por um, né, dos mais importantes. A gente vai falar do regulador de tensão, de autotransformador, vocês vão entender bem como é que ele funciona. Mas, bom, o objetivo é esse, é não deixar a tensão sair de uma faixa perto da nominal, ali, uma faixa aceitável, tá? Bom, a gente tem também subestações de manobra, que são as subestações que não têm o transformador de potência. Ela serve ou para ramificar ou para bifurcar a energia para um. No caso da bifurcação, ela vai bifurcar para dois, né, ou mais pontos, vai distribuir para dois ou mais pontos. No caso de afunilar, essa energia ela vai receber de uma ou mais fontes e afunilar essa energia para um ponto só. E essas subestações elas podem servir também para eu conectar ou desconectar algum trecho do meu sistema elétrico ou desconectar um componente, desconectar uma linha de transmissão para manutenção, desconectar um gerador, um transformador para dar manutenção. Então, essas subestações a gente vai fazer manobras para ou conectar ou desconectar uma parte do sistema e também para reorientar por onde está passando essa energia. Se eu quero desconectar uma linha para manutenção, eu tenho que dar um outro caminho, né, para essa energia continuar chegando lá no consumidor e eu poder dar a manutenção na linha desligada, tá? Então tem que ter essas subestações de manobra para redirecionar esse fluxo de energia. Bom, e por último tem a subestação conversora, que é uma subestação muito particular, né, de sistema de transmissão em corrente contínua, que eu apresentei para vocês aqui o que era um sistema de transmissão em corrente contínua, né? A gente falou bastante dele. E se vocês lembram, a gente tinha na geração uma subestação retificadora, onde eu convertia corrente alternada para contínua. Aí eu tinha uma linha de transmissão que ia até o centro consumidor, e lá eu tinha uma outra subestação conversora, que eu convertia corrente contínua para alternada novamente, para eu poder injetar essa energia no sistema
de corrente alternada que eu tenho lá no meu centro consumidor, tá? Seja ele de distribuição ou subtransmissão, enfim, não importa o nível de tensão, o que importa é que a corrente é alternada nesse sistema. Bom, e essas subestações conversoras, como eu falei lá, que é uma das vantagens da transmissão de corrente contínua, além de fazer a conversão, ela pode modificar a frequência da corrente alternada. Como eu falei, o caso do Paraguai, né, que era 50 Hz, e a gente converte para 60 Hz para injetar na rede brasileira. Bom, e essas subestações, elas não precisam ter necessariamente uma linha de transmissão entre as duas, tá? A gente pode ter tanto o retificador quanto o inversor numa mesma subestação. Lá no sul do Brasil, a gente tem uma subestação dessa que a gente chama de back-to-back. Que você quer perguntar, Guilherme? Levantou a mão e foi sem querer. Você falou que a subestação conversora, ela pode converter, ela converte corrente alternada, corrente contínua ou vice-versa, e modificar a frequência. Não necessariamente ela pode transformar a corrente alternada contínua. Ela pode modificar a frequência sem modificar a CA para CC ou CC para CA? Olha, existem conversores que fazem isso, tá? Mas não é comum, não. O comum, o mais usual, é a gente converter de alternado para contínuo e de contínuo para alternado. Os conversores que fazem isso diretamente são conversores que a gente chama de conversores matriciais. Mas eles não são aplicados em transmissão de corrente contínua, não. As aplicações deles são outras, tá? São, assim, geralmente é quando a gente não tem a linha de transmissão, tá? Se a gente precisar da linha, aí não tem como, não. Aí você tem que fazer essas duas etapas. Mas existem aplicações para esses conversores CA-CA, que também bom, existem dois tipos, tá? Um chama conversão matricial e o outro chama gradador, só que o gradador não é para isso, ele não altera a frequência. Mas enfim, isso é um assunto bem complexo aí, essa questão de conversão CA-CA. Mas existe, só não é usado em transmissão de corrente contínua. Beleza. Beleza? Bom, então, pessoal, estava falando que a gente pode ter essa subestação conversora e não necessariamente a gente precisar de uma linha de transmissão para conectar dois pontos distantes, tá? No sul do Brasil, tem uma subestação que conecta o sistema brasileiro com o argentino. O Brasil compra energia também da Argentina e lá é 50 Hz. Só que essa subestação ela faz tudo em uma instalação só. Ela converte a energia da Argentina de 50 Hz para contínua e de contínua para 60 Hz para injetar no sistema brasileiro. Só que isso tudo é feito na mesma subestação, tá? Que a gente chama esse sistema de back-to-back. Seria não vou tentar traduzir não, que vai ficar ruim, mas enfim, a gente pode ter isso aí para conectar dois sistemas assimétricos, né, com frequências diferentes na mesma subestação. Aí seria uma subestação conversora com o dobro do tamanho de uma que tem só o retificador, só o inversor. Então, pessoal, são essas quatro funções aqui de subestação que a gente pode classificar elas quanto à função. Bom, a gente pode outra forma, né, de classificar as subestações é quanto ao tipo de instalação, o tipo de construção dessa subestação, como que a estrutura dela, estrutura física mesmo. Bom, o primeiro tipo aqui mais comum, né, é a subestação desabrigada, tá? Que tá igual essa aqui que está mostrada na foto, que são subestações que a gente está acostumado a ver aí. Eu mostrei algumas fotos já nas aulas anteriores, e são as que a gente vê na cidade sempre, mais comum da gente ver, tá? Bom, são subestações que todos os equipamentos aqui estão ao ar livre, né? Eles ficam desabrigados, e a grande vantagem da subestação desabrigada é que ela é mais barata para construir, tá? O custo dela é bem reduzido em relação aos outros tipos que eu vou falar. Mas
em contrapartida, ela precisa de uma grande área, ela precisa de um terreno muito grande para ser construída aí conforme a potência dessa subestação, tá? Principalmente em grandes centros aí, que tem que fornecer muita potência para uma grande cidade, a gente pode precisar de um espaço muito grande para instalar uma subestação desabrigada. Bom, e o segundo tipo aqui é o contrário, né, da desabrigada, que é a subestação abrigada, onde a gente tem o quê? Uma construção de alvenaria, né, uma casa, ou um galpão, o que seja, que a gente vai colocar todos os equipamentos dentro dessa construção de alvenaria, tá? Bom, essa construção de alvenaria não necessariamente ela vai reduzir o tamanho da nossa subestação, tá? Porque dependendo do nível de potência, do nível de tensão dessa subestação, a gente vai precisar de uma distância grande entre os equipamentos também para garantir essa isolação. Essa subestação da foto aqui não é uma subestação com a potência de uma subestação de distribuição, tá? Isso aqui seria, acho, provavelmente uma subestação industrial, onde a gente tem equipamentos menores aqui. Esse transformador aqui parece até um transformador de poste aqui, a gente olhando por cima, tá? Tem os terminais primários aqui e os secundários embaixo, tá? Mas, bom, qual que é o mesmo... Se eu tivesse que montar uma subestação com a mesma configuração, desabrigada ou abrigada, e eu tendo que ter um terreno do mesmo tamanho, ainda assim, a abrigada, apesar dela ficar mais caro, por causa de eu precisar construir essa edificação, ela tem a vantagem que eu vou proteger os meus equipamentos de problemas externos, que são o quê? Vandalismo, roubo de equipamento, ou então um animal entrar e danificar minha subestação, certo? Então, assim, ela tem essa grande vantagem. Se eu, por exemplo, tiver que construir uma subestação num local que é perto de uma mata, que é a área de preservação, que tem animais silvestres. Se tiver animal que vai ficar entrando toda hora na subestação desabrigado e morrendo lá, eletrocutado e fazendo a proteção atuar para abrir o meu sistema, aí é mais interessante a gente fazer uma subestação de alvenaria, tá? Que aí não vai ficar acontecendo esse tipo de problema, porque o animal, sendo um animal racional ou não, ele pode entrar na subestação desavisada e morrer, né? Então, tem essa grande vantagem dela. O terceiro tipo aqui, pessoal, são as subestações blindadas, tá? Essas subestações blindadas, normalmente elas são construídas dentro de um local abrigado, de uma construção de alvenaria também. Mas eu escolhi colocar essa foto aqui para mostrar para vocês que também pode ter uma subestação blindada que fica ao ar livre, né? Mas, bom, nesse caso, os equipamentos não vão ficar ao ar livre, eles vão ficar dentro desses armários aqui, tá? Que são armários de metal, e onde eu tiver condutores, bom, os condutores aqui dentro, em sua maioria, vão ser condutores isolados, né? Mas onde eu tiver um terminal, uma terminação que possa apresentar um problema de isolação, o meio em que essa terminação, ou então alguma parte que está conduzindo energia e está desprotegida, ela tem que estar num meio diferente do ar, porque vai estar, por exemplo, se eu tiver três fases ali com cabos nus, elas vão ter que estar num meio que é muito mais isolante que o ar, que pode ser óleo ou um ar comprimido, que pode ser usado também, não ar, o ar que a gente respira, tá? Foi um outro composto, mas um ar comprimido que vai garantir uma isolação muito menor, muito melhor, e eu vou poder colocar esses equipamentos muito mais perto um do outro, reduzindo assim o tamanho, tá? Bom, mas subestações de transmissão e distribuição não é nem um pouco comum a gente ver, vai ser raríssimo você ver uma subestação de distribuição blindada, tá? Isso aqui vai ser comum de ver em uma indústria, por exemplo. Eu já fiz visita técnica em uma indústria, que eu não vou falar qual que a subestação deles era blindada e ficava dentro de uma casinha de alvenaria. Então, assim, você não conseguia ver praticamente nada, tá? É, o,
a pessoa que estava mostrando para a gente lá abriu a porta do armário lá, que é uma porta, dá para passar, lá dava para passar uma pessoa para dentro, né? Você tinha tipo um corredor e e armários laterais. A gente nem pôde entrar dentro da subestação e você não consegue ver nada, você só consegue ver os painéis lá, onde você tem os dispositivos de comando, né? As botoeiras, contatoras, mas você não consegue ver os equipamentos propriamente ditos, porque eles ficam escondidos. Bom, mas é muito mais seguro, né, trabalhar com a subestação blindada. Tanto para quem opera, quanto para proteger das causas externas aí, que podem causar problemas que eu comentei. Alguém quer perguntar? Eu fiquei curioso desse isolamento de ar comprimido, é isso? Bom, não vai ficar ar comprimido dentro da, da estrutura inteira, tá? Mas, por exemplo, se eu tiver um... Bom, se eu tô tendo que alimentar um equipamento, por exemplo, vou falar aqui chutar. Tô, onde termina o cabo, por mais que o cabo seja isolado, eu vou conectar ele numa chave seccionadora, por exemplo. Eu vou ter que expor esse cabo, né? Vai ficar um cabo ali onde é que a gente faz a conexão entre o cabo e a chave vai ter uma terminação, certo? Então, tem que ter uma câmara de ar comprimido, provavelmente ali, para não deixar essas terminações, o que tiver passando energia ali e não tiver isolação, ficar muito perto um do outro para não fechar um curto entre duas fases, por exemplo. Eu vou entender mais ou menos? Deu sim. Mas é o que você falou, para não manter sempre a posição delas. Isso. Só dar um exemplo. Aqui na subestação desabrigada, você tem que ter uma distância de segurança, né, entre dois condutores, tá? Aqui, esses dois condutores, por exemplo, eles têm essa distância aqui. Essa distância é para não fechar um curto entre as duas fases, para não dar um arco elétrico ali entre essas duas fases. E quando a subestação é desabrigada, o que está isolando ali é o ar, tá? O ar do meio ambiente. E o ar ele não é um bom isolante, não. Então tem que ficar bem distante um condutor do outro. Se a gente tiver um meio isolante, um óleo ou então ar comprimido, a gente pode aproximar muito mais um cabo do outro, porque o risco de fechar um curto entre esses dois cabos diminui muito. Então a distância segura é bem menor. A gente pode compactar essa subestação. Ah, tá, beleza. Então, né, nessa linha aí de compactar a subestação, gente, eu vou falar do último tipo de instalação, que são as subestações compactas, né? O próprio nome já está dizendo aí que elas são bem compactas. Essas subestações, isso aqui da foto, ó, toda essa estrutura que está sendo mostrada aqui, isso aqui é a subestação inteira. Todos os equipamentos estão aqui, eles são instalados dentro dessa estrutura de metal aqui. E bom, o que a gente usa para isolar os equipamentos dentro dessa subestação? A gente usa um gás que é o SF6, é o hexafluoreto de enxofre, tá? Ele é um gás que é um ótimo isolante, ele é muito melhor do que o ar do meio ambiente para isolar. E ele permite que a gente que a gente utilize cabos nus muito próximos uns dos outros, tá? Sem o risco deles fecharem curta entre si pelo meio, fechando, sem risco de acontecer um arco elétrico. E bom, isso vai reduzir muito o tamanho, né, dessas subestações, já que eu não vou precisar ficar dando uma distância enorme de um equipamento para o outro, assim como numa subestação desabrigada. Só que, bom, o SF6 ele tem essa vantagem, né, de compactar a subestação. E onde que vai ser interessante eu ter uma subestação dessa? Num grande centro, por exemplo, onde eu tenho que instalar uma subestação e eu não tenho um terreno disponível, um terreno muito grande. Ou então eu até tenho um terreno muito grande, mas ele é tão caro que não vai inviabilizar o custo aí da obra, tá? De eu estar fazendo minha subestação. Então, pode ser mais barato eu construir ou comprar uma instalação já de alvenaria, então vocês veem que isso aqui está dentro de uma construção, e eu vou gastar mais para construir minha subestação de SF6, porém o terreno vai ser muito mais barato, então o custo total pode acabar sendo mais vantajoso, tá?
E, bom, também a questão da proteção contra o meio externo, né, as causas de problemas externos, não precisa nem falar. Se está dentro aqui fechadinho, eu não vou ter nenhum fator externo influenciando aqui. Bom, mas quais que são as desvantagens dessa subestação de SF6? Ela é muito cara, tá? O custo dela é muito mais alto do que de uma subestação desabrigada ou uma subestação de alvenaria até. E qual que é também outra desvantagem disso aqui? É que o SF6 ele é um gás tóxico, tá? Se o operador aqui, por acidente, respirar ele pode ter problemas gravíssimos. Então, a manutenção dessa subestação SF6 é uma manutenção muito complicada, muito difícil. Não é qualquer mão de obra que vai conseguir dar manutenção nessa subestação. Tem que ser uma mão de obra extremamente especializada, que com certeza não vai cobrar barato para fazer isso, né? Então, vocês veem que todos os tipos de instalação de subestação que eu mostrei têm vantagens e desvantagens. E o que vai mandar no que eu vou determinar qual tipo de instalação? Na maioria das vezes o custo. A não ser quando não for possível, quando, por exemplo, não existe um terreno grande. Aí, independente do custo, eu vou ter que fazer uma subestação compacta, porque eu preciso da subestação naquele local, e se eu não tenho terreno, tem que fazer uma dessa. E, bom, mas isso vai acontecer em grandes centros, tá, gente? São Paulo, Rio, BH, aí pode ter uma subestação desse tipo, mas cidades menores aí já é mais difícil disso acontecer. Alguém tem alguma dúvida? A sigla desse gás aí, SF6? É um composto químico, né? Hexafluoreto de enxofre. O S é de enxofre, o F é de flúor, da tabela periódica, né? Ah, tá, beleza. Eu não sou muito bom em química, tá? Para ficar te explicando, mas a gente tem. No composto, a gente vai ter um átomo de enxofre e 6 átomos de flúor que vão estar se ligando ali, né? Eles vão ter um tipo de ligação ali, mas não vou me esticar muito, não, porque senão eu vou fazer feio se eu ficar falando de química aqui. Não, eu estou perguntando por isso mesmo. Se um dia alguém perguntar SF6, eu sei que é um gás isolador. Para gente que é eletrotécnica, basta a gente saber que ele é um gás isolante, um excelente isolante, tá? Okay. Bom, pessoal, outra forma de classificar subestações é essa maneira que eu cheguei a falar em sala. Eu lembro que eu falei dela quando a gente estava tendo aula presencial, tá? É quanto ao tipo da subestação, de acordo com o tipo dentro do sistema elétrico de potência, o que essa subestação está fazendo ali no sistema elétrico de potência, tá? Bom, a gente pode classificar em dois tipos aí básicos, né, que são subestações elevadoras ou abaixadoras, onde eu estou ou elevando a tensão ou abaixando a tensão. E nas subestações elevadoras, a gente não vai ramificar muito, não tem como especificar muito mais tipos dentro dela, mas geralmente são subestações que estão perto da geração, elas vão ter simplesmente a função de elevar essa tensão para níveis de transmissão. Mas, bom, as subestações abaixadoras, dependendo da localidade dela no CEP, a gente pode diferenciar o tipo delas. E, bom, a gente também tem subestações que não são elevadoras nem abaixadoras, como vai ficar mais claro aqui. Bom, esse diagrama aqui, eu lembro de eu ter desenhado ele no quadro, né? A gente ficou bastante tempo falando dele na aula. Eu estou voltando a trazer ele aqui, porque eu tenho certeza que todo mundo já esqueceu, né? Mas não se preocupe. Bom, a gente tem diferentes tipos aqui de subestação nesse sistema. Bom, as subestações elevadoras, elas estão aqui junto com os pontos onde eu tenho geração, tá? Desculpa. Eu tenho aqui esse círculo com G dentro, significa que eu tenho uma usina de geração aqui nesse ponto. Geralmente a tensão é média na geração, a gente vai levar para níveis de transmissão, nessa subestação elevadora que tem o transformador aqui representado.
Bom, a gente tem também subestação interligadora, que são subestações que podem receber energia de uma ou mais fontes e transmitir essa energia para para um ou mais pontos diferentes, tá? Só que a subestação interligadora ela vai fazer isso sem alterar o nível de tensão, tá? Ela vai fazer isso no mesmo nível de tensão e exclusivamente com tensões de transmissão, ou seja, acima de 230 kV. E a gente tem a subestação de transmissão, que é muito parecida. A gente tem duas aqui, só que na subestação de transmissão, a gente pode também receber de uma ou mais fontes e ramificar, distribuir isso aí, no caso transmitir, não distribuir, para uma ou mais fontes, só que isso pode ser feito na tensão tanto de transmissão quanto na tensão de subtransmissão. E nessa subestação de transmissão, apesar de não ter um transformador desenhado nela aqui, ela pode alterar os níveis de tensão de um ponto para o outro, tá? Da entrada e da saída dela. Por exemplo, aqui, ó, essa subestação interligadora, eu estou recebendo duas linhas, tá? Essa aqui também é até difícil de falar se eu estou recebendo ou se eu estou fornecendo. Não dá, mas bom, vou considerar que ela está descendo aqui. E eu recebo duas e transmito para dois pontos diferentes. Só que isso acontece tudo na tensão de transmissão, na mesma tensão. Essa subestação de transmissão aqui, muito provavelmente, no ponto que ela se encontra aqui no sistema, eu tenho duas usinas que estão afunilando energia para uma linha, que provavelmente é de subtransmissão, e aqui eu vou elevar a minha tensão para transmissão e conectar a esse sistema aqui, que é um sistema que está em anel, que a gente fala porque eu tenho um circuito fechado aqui, tá? E bom, se eu estou conectando no nível de subtransmissão e transmissão aqui, isso quer dizer que é uma subestação de transmissão e não simplesmente interligadora. Tudo bem? É bem sutil aí a diferença das duas, mas ela consiste aí no nível de tensão que eu estou trabalhando. Pergunta? Ô, Andrei, sobre esse diagrama aí, ó, teve uma lista de exercícios, não teve? Eu cheguei a passar uma lista, eu não... Chegou sim, você deu uma lista de exercícios para entregar sobre isso aí. mas vocês não chegaram a entregar, né? Que parou antes. Parou antes, mas eu tenho ela pronta aqui, sim. Não, mas a avaliação aqui a gente começou do zero, porque é o seguinte, beleza, você fez a lista lá antes de parar, mas e quem não fez? Como é que ia pegar para fazer depois desse tempo todo? Eu acho que ia ser meio injusto, né? Então eu preferi começar do zero aqui, as avaliações. Assim como a aula também eu comecei do zero, né? Mas bom, eu sei que vocês tiveram esse trabalho aí de fazer a primeira lista, mas eu não imaginei que ia ficar tanto tempo parado, né, gente? Então, eu acho que tem bastante gente que fez. bom, mas assim, quem fez aquela lista, essa lista que eu passei hoje, que está segundo estudo dirigido, apesar dele ser só perguntas, vocês já vão estar mais preparados para fazer ele do que quem não fez, né? Então, nesse ponto aí, vocês podem ficar tranquilos. É só isso mesmo? Não, beleza, só isso. Tranquilo. Ó, pessoal, então, além da subestação, as três que eu falei, que são a elevadora, a interligadora e a subestação de transmissão, a gente tem outros dois tipos aqui no nosso diagrama. Na verdade, a gente tem só mais um tipo de subestação, que é a de distribuição, tá? A gente vai... Aqui, essa subestação de transmissão de baixo, ela vai, apesar de não transformador não estar sendo mostrado aqui, ela vai abaixar para o nível de subtransmissão e a gente vai transmitir essa energia até a subestação de distribuição, que ela sim vai reduzir mais uma vez o nível de tensão para níveis de distribuição primária e vai sair com certeza aí mais de um ramal
nessa subestação que vai alimentar vários pontos aí da cidade, ou se for uma zona rural, vários pontos dessa zona rural, tá? Vai ramificar ainda mais o caminho da energia. Bom, e a gente tem aqui, ó, um consumidor industrial, gente, que eu coloquei a carga aqui, que é representada por essa setinha, direto aqui nessa subestação de transmissão, tá? Bom, eu não desenhei a subestação industrial. Por quê? Tem que existir uma subestação na indústria, tá? Se eu estou recebendo a energia em níveis de subtransmissão, tem que ter uma subestação para reduzir essa tensão dentro da indústria. Só que essa subestação, ela é responsabilidade da indústria, do dono da indústria, fazer ela e operar. Então, para quem opera o restante do sistema elétrico, essa indústria que está conectada no sistema de subtransmissão, ela é considerada simplesmente uma carga conectada diretamente aqui. Mas existe uma subestação para fazer essa redução lá para a indústria. Só que para nós, que vamos estudar o sistema elétrico, a gente vai considerar sempre essa indústria que está conectada na transmissão ou na subtransmissão como uma carga conectada diretamente, certo? Então, existe a subestação industrial, mas quando a gente olha um diagrama do sistema básico, a gente nunca vai ter ela representada. E essa subestação industrial, gente, ela não difere muito das outras subestações, tá? A ideia, os equipamentos vão ser os mesmos e a ideia da operação não vai mudar em nada. A gente pode ter, sim, um esquema de proteção diferente. Geralmente é bem mais simples do que de uma subestação de transmissão ou distribuição. Mas, enfim, a ideia é a mesma, o objetivo dela é o mesmo. Bom, para finalizar essa aula, então, gente, 10 para as 8, né? Eu cheguei a falar um pouquinho para vocês também de diagramas de subestação. Bom, um diagrama, que é o que a gente já vem trabalhando aqui, é uma forma gráfica da gente representar uma subestação, tá? Se a gente não quiser desenhar direitinho tudo que tem na subestação, os equipamentos, a gente usa um diagrama para representar de forma esquemática aí o que a gente quer, principalmente os equipamentos elétricos aí de uma forma simplificada. E bom, a gente pode dividir esses diagramas em unifilares e multifilares, tá? Onde os unifilares eu vou ter um traço no meu diagrama para todos os condutores, tá? Para as 3 fases ou 3 fases e um neutro, quando existir um neutro. E os multifilares, eu vou ter um traço para cada condutor. Ou seja, se eu tiver 3 fases, eu vou ter 3 traços lá no meu diagrama. É um diagrama muito maior. E bom, para ilustrar isso aqui, tá aqui o diagrama, um diagrama hipotético que eu desenhei de uma subestação, o multifilar e o unifilar, tá? Um do lado do outro aqui da mesma subestação. E bom, a gente tem aqui a alimentação que está chegando, tá? São 3 fases. A gente tem o barramento de entrada e tem aqui conectado dentro do barramento de entrada e de saída 2 ramos aqui, idênticos, onde a gente tem 2 chaves seccionadoras, um disjuntor no meio delas e um transformador de potência, tá? E 2 ramos iguais aqui. E uma saída só nessa subestação. Bom, fica esse diagrama enorme aqui, né? Onde é que a gente tem que desenhar cada condutor por um traço no multifilar. Mas bom, a gente quer tratar da operação elétrica dessa subestação. A gente não está muito preocupado com a disposição física dos equipamentos nessa subestação, né? A gente quer saber quais equipamentos a gente tem e como que eles estão conectados no circuito. Quem que está antes ou depois do outro no circuito. Mas eu não, independente de onde a gente está alocado na subestação, a gente tem que analisar o diagrama elétrico, que é mais fácil de a gente fazer utilizando o unifilar, tá? Aqui a gente tem a mesma coisa, a chave seccionadora, essa chave aberta, o disjuntor, essa caixinha, esse quadradinho, e o transformador, essas 2 bobinas aqui que eu gosto de representar com elas. Mas o transformador a gente pode representar ele como 2 círculos assim também, tá? É comum ver isso também. Mas eu acho que a gente olhando as 2 bobinas, a gente já remete a um transformador isso aqui de cara.
Bom, e os diagramas unifilares, gente, como eu falei, eles são uma simplificação para a gente analisar a operação elétrica da nossa subestação. Bom, a gente pode analisar, simplificar em diversos níveis esse diagrama. Bom, a gente pode ter o diagrama unifilar simplificado, que é onde a gente vai tentar simplificar ao máximo, colocar o mínimo de equipamentos possíveis para fazer uma análise. E, bom, o que não vai faltar nesse diagrama mais simplificado? O que é essencial? Bom, o que é essencial? Ó, transformador de potência, tá? Que é o equipamento mais importante, e alguns outros aí que eu tenho que mostrar eles para determinar o meu circuito elétrico. São os barramentos, tá? Tem uns aqui que são até exagero, regulador de tensão, banco de capacitores, mas enfim, porque se existirem esses equipamentos, eu não consigo analisar o circuito sem representar eles. Mas importante, ó, chave seccionadora, fusível, disjuntor. Isso aqui sempre vai ter quando eu for analisar um diagrama. O disjuntor, chave seccionadora e o transformador não vão faltar nunca. Bom, a gente pode ter o diagrama unifilar completo, onde a gente vai mostrar tudo que existe na subestação, tá? Até detalhes de medição, detalhes de proteção, de monitoramento, eu vou mostrar nesse diagrama. Por exemplo, se eu tenho lá um voltímetro, eu estou usando para medir a tensão nos barramentos da minha subestação. Independente de eu ter um voltímetro na minha subestação, dependendo do que eu quero analisar, não faz diferença nenhuma eu ter um voltímetro no meu diagrama, tá? Por exemplo, se eu quero analisar a operação de disjuntor, o voltímetro, estando lá ou não, meu disjuntor tem que atuar do mesmo jeito. Mas assim, se eu tiver que mostrar tudo que tem, então a gente tem o diagrama completo. E bom, a gente tem o diagrama operacional, que é o que a gente mais vai trabalhar, que eles são praticamente iguais aos diagramas simplificados, porém, além de eu representar os equipamentos, eu tenho que identificar eles, tá? Eu tenho que numerá-los nesse diagrama para eu poder descrever uma manobra ou descrever como que o sistema de proteção atua. Eu vou voltar aqui, por exemplo, aqui eu tenho as minhas chaves seccionadoras e os disjuntores numerados aqui, tá? Aí a gente tem um código aqui, 29, a gente tem que saber que é uma chave seccionadora, e 52 é um disjuntor. Aí a gente tem, ó, chave 1, chave 2, 3 e 4. Disjuntor 1, disjuntor 2. Mas esse código, gente, chama código ANSI. Vai ter uma aula que eu vou falar especificamente desse código que não se aplica só à chave disjuntor, tá? A todos os elementos de proteção vão ter uma numeração específica que a gente vai ver com muito mais calma ainda aqui na disciplina. E bom, para exemplificar para vocês aqui, ó, uma figura de cada tipo. Esse aqui seria um diagrama simplificado, tá? Parecido com aquele que eu mostrei antes, só que com um pouco, a gente tem uma chave de aterramento aqui, e a gente tem vários ramais de saída na subestação, com disjuntores também. E a gente tem disjuntores dos dois lados do transformador. Aquele anterior, eu desenhei de forma bem simples, porque eu não ia desenhar um diagrama desse multifilar, né, gente? Senão ia ficar uma semana para desenhar ele, porque eu não tenho tanta habilidade assim para desenhar. Bom, o diagrama completo, ó, não dá nem para enxergar o que eu tenho no diagrama completo, tá? Porque eu tenho que colocar todos os equipamentos e eu tenho que identificar todos, tá? Então, tá bem pequenininho aqui, a gente tem uma legenda junto com cada um para a gente saber o que é cada um e como cada um opera. Bom, isso aqui seria um diagrama operacional, tá? Onde eu tenho representado aqui, além do transformador, eu tenho disjuntor também, e tenho aqui agora o TC, que é um equipamento de medição, transformador de corrente, eu tenho relé, agora eu tenho fusível representado, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, aqui nesse aqui é um diagrama industrial, basicamente é só isso. O resto aqui são fusíveis também, relés, enfim. Só que aqui vocês veem que eles estão identificados. Todos os equipamentos aqui têm um número, tá? E tem a descrição deles aqui do lado, o que é cada um. Isso é o que diferencia o simplificado do operacional. Um pouquinho mais de complexidade nesse diagrama. Mas bom, esses aqui são só a título de exemplo aí para vocês verem como é que é cada um.
E ó, esse aqui, principalmente o completo, a gente nem vai ver outro ao longo da disciplina, não, tá? É só para exemplificar para vocês mesmo. Isso aqui é só se numa planta da subestação vocês vão ver um diagrama desse aqui, mas se não for na planta, se for para analisar a operação elétrica, eu acredito que seja difícil a gente encontrar um desses. Então, a aula de hoje é até aqui, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Ó, como eu falei, não estava todo mundo aqui no começo da aula, eu falei que eu tinha planejado essa aula para hoje e para a semana que vem, mas eu estou terminando ela aqui. Tem o vídeo que eu gravei também dessa aula, que é basicamente a mesma coisa que eu falei aqui, tá? E a lista 2 que eu soltei ela hoje aí, que eu ainda vou colocar no Siga também, ela diz respeito a essa aula aqui, a esses slides que eu apresentei hoje. Então, já que na próxima semana não vai, eu acabei o slide, em vez de eu começar a matéria do segundo bimestre, eu acho melhor fazer o quê? Eu vou abrir a lista com vocês, tá? A lista 2 e quero discutir a lista 2 para ver em que vocês estão com dúvida para até ajudar vocês a fazer essa lista, tá? Acho que também vai ser interessante a gente fazer isso. Para na outra semana, aí na outra semana não vai ter aula, aí vai ter atividade para vocês fazerem, e eu sei que vocês não têm muito tempo livre, então por isso que não vai ter aula, para vocês aproveitarem esse tempo da aula para fazer atividade, tá? Porque ela vai ficar aberta só durante o dia 22. Mas eu vou voltar a falar dessa atividade na semana que vem, caso vocês esqueçam aí. Pode ser assim então, gente? Tranquilo? Ô, Andrei, essa lista aqui que a gente fez aqui é para entregar até que dia? Ou era para entregar até hoje? Não, é para entregar até hoje, mas é hoje até meia-noite, né? Que eu coloquei o horário lá no Teams. Ah, tá. Mas assim, não precisa ser meia-noite cravado, não. Não vai ficar acordado até tarde por causa de mim, não. Se você terminar ela amanhã de manhã, sei lá, ou a hora que você quiser, pode mandar pro meu e-mail sem problemas, tá? Não vai ficar varando madrugada aí por minha causa, não, pelo amor de Deus. Não, beleza, tá. Mas mesmo assim não vai para por sua causa, mas para para os outros, hein? Não tem só sua aula, né? Se fosse só sua aula, tava de boa. É verdade. Isso aí é complicado. Mas a minha é muito tranquila, gente. A minha é muito tranquila. É. Tudo que eu só assisti a aula aqui, ou então quem não assistiu ela gravada em outro momento, e a lista é isso aí que tá na aula, não tem mistério, não. Ô, você me desculpa aí, tá? Porque eu tava online, mas não tava, porque chegou um rapaz para arrumar minha geladeira aqui. Viu? Mas essa aula você vai disponibilizar ela gravada e tem apresentação sua, não tem? Tem. A apresentação, deixa eu verificar se ela já tá no Teams aqui, se ela não tiver, eu já coloco. Tem os slides, tem. Não, tem, Eu já não. vi. Acho que eu já coloquei já. Mas aí o vídeo. Não, tá aqui, ó. Não, tá aqui não. Aqui não. Eu acho que eu coloquei. Eu acho que eu coloquei no Siga, mas eu vou YouTube? colocar aqui. Não, no YouTube tem. Eu tô dizendo assim, o PDF, né, com essa apresentação, eu vou colocar ele aqui de uma vez, senão eu vou esquecer depois. Ah, tem aqui, ó, aulas gravadas, parte 1. É isso, né? Isso. Aí é um Então vídeo tá. só essa aula também. Ela é bem curta, né? Então, mas a próxima é que vai ter várias partes. Aí eu vou, tá aqui, ó. Eu vou mudar o nome aqui, colocar aula 2 aqui. Andrei, Tá aí. Oi, pode falar, Zé. aqui eu tô saindo aqui porque eu tô indo embora aqui do serviço. Beleza? Tranquilo. Então, falou. Tudo de bola, falou. Daqui a pouco tem da Antônio, viu? Beleza. Aí, ó, Guilherme, mas tá aqui. Essa aula 2, subestações elétricas, já tá gravado. E esse aqui, agora, essa aula de agora que tá gravando também, eu vou colocar aqui nas aulas síncronas. Aí não. Síncronos. Aí tu não tá aqui, né? Aí eu tô gravo, todo dia eu gravo, toda aula eu gravo e coloco aqui.
Então é isso aí, pessoal. Ó, hoje teve pouca gente, né? Mas obrigado quem assistiu a aula aí. Espero que Ô, vocês mas tenham gostado. tem uma turminha boa que trancou, viu? Não vai trancar, né? Ah, bom saber. Então eu vou ficar de olho no Siga, porque esse negócio aí, só se eu olhar o Siga eu fico sabendo, mas obrigado por avisar. É, Pode encerrar a gravação. o Moisés me falou